Você tem uma corretora de seguros familiar? Você trabalha com seus pais, com seus filhos, você trabalha de repente com o seu marido, sua esposa, algum sobrinho, algum parente? Como você lida com isso? Vamos falar então 10 dicas para te ajudarem no seu dia a dia? Olá, eu sou a Cláudia Simplício e agora a gente vai falar sobre corretora familiar. Você já ouviu aquela frase? Nunca contrate alguém ao qual você não pode demitir? Pois é, trabalhar com família muitas vezes é isso. Dependendo da situação, do como é o seu negócio, ele é seu sócio? Ele é só um colaborador dentro da tua equipe? Se você demitir, como que funciona? Se de repente você pegou um sobrinho, um parente, é mais complicado, né? Então vamos falar aqui hoje algumas coisas que podem te ajudar. Muitas vezes, dentro de uma corretora de seguros, os sócios, por exemplo, são parentes. O meu caso, desde que eu abri a corretora lá atrás, até hoje que é uma assessoria, a gente já não atua mais vendendo seguros, mas na assessoria, na questão dos treinamentos, meus sócios são meu irmão e meu marido. Então a gente tem que aprender a lidar com certas coisas para não virar uma bagunça. Afinal de contas, com o marido, por exemplo, você vai conviver 24 horas. Quando a pessoa é seu parente, seu marido, seu irmão, como é o meu caso, você tem certas liberdades. Então você tem que tomar um cuidado adicional para não passar do ponto e deixar de ser profissional e tornar a sua empresa uma extensão da sua casa. Então vamos a 10 dicas que vão ajudar você a melhorar o seu dia a dia e fazer da sua empresa realmente um ambiente próspero e profissional. A primeira dica, ela está relacionada às atividades que cada um vai fazer dentro da empresa. Quando você tem as atividades muito bem definidas, você consegue determinar metas, papéis dentro da organização e assim um não vai ficar cobrando o outro de forma indevida. Aqui na nossa empresa, por exemplo, eu cuido de toda a parte acadêmica e da parte de marketing. O meu irmão, ele cuida de novos projetos e toda a parte administrativa. O Rodrigo, ele cuida de todo o comercial e atendimento de pós-venda junto às seguradoras. Então, cada um tem o seu papel, cada um tem as suas metas e as suas responsabilidades. Assim, a gente evita que um fique dando pitaco indevido no trabalho do outro. É claro, muitas vezes, se a meta não está sendo atingida, se o que foi combinado não está sendo cumprido, você vai levar o assunto para uma reunião para ser conversado. Mas quanto menos atrito você tiver entre uma função e outra, melhor vai ser o seu dia a dia. Uma segunda dica é defina o prolabore, defina o salário. Não importa se são dos sócios ou se de repente quem você tem da família dentro da empresa é um colaborador. Mas esse negócio de ficar retirando dinheiro da empresa a qualquer momento, sem realmente ter um caixa, sem ter um combinado, uma organização financeira, isso pode comprometer a saúde financeira da empresa ou pode frustrar a pessoa que esperava receber X e na hora H recebeu Y. Então, quando você tem um negócio, não importa se ele é familiar ou não, você como sócio tem que ter um prolabore, você tem que ter um salário muito bem definido e todas as pessoas da sua família também. Terceiro, estabeleça indicadores de desempenho com antecedência, porque normalmente o que eu vejo acontecer entre os corretores e o que aconteceu com a gente quando a gente começou a trabalhar quando corretor ainda, lá quando éramos só nós três, nem funcionários tínhamos, a gente ficava um cobrando o outro e aí vinha aquele sentimento, eu tô trabalhando mais que ele, ele tá trabalhando mais que eu, isso, e começa a ter aqueles atritinhos. Então, quando você define muito bem antes quais são as expectativas, o que você espera do outro e o que o outro tem que esperar de você, como consequência, não vai haver frustração, porque o que é combinado não é caro. Quarto, faça reuniões semanais. Aqui na nossa empresa, por exemplo, a gente tem reunião
todas as segundas-feiras. É regra. Toda segunda-feira a gente para discutir de diversos assuntos. Se a gente conseguiu fazer o que a gente esperou na semana anterior, quais são os nossos próximos passos para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano. A gente procura sempre estar sentando e ajustando qualquer aresta. E isso você tem que fazer não só quando você tem uma empresa familiar, quando você tem qualquer negócio. Esse tipo de reunião estratégica, ela é fundamental para que o seu negócio possa prosperar. E o fato dela ser familiar, ainda mais, porque você vai ter alguns pontos adicionais para tratar que uma empresa convencional, vamos se dizer, não tem. Então fica atento a isso. Quinto, evita levar problema da empresa para casa e problema da casa para a empresa. Por quê? Se você, por exemplo, brigou com o seu marido lá em casa, as coisas lá em casa de alguma forma estão meio turbulentas. Se você vai para a empresa e leva aquela energia, automaticamente tudo no seu dia e tudo que influencia o teu negócio também vai ser comprometido. E o inverso, a mesma coisa. Se de repente vocês tiveram um problema para resolver, se vocês tiveram algum BO, vamos se dizer assim, você levar aquela energia também pode ter problemas na sua casa. E isso, independente de ser marido, de ser pai, mãe, isso sempre vai acontecer. Então fica atento a isso. Toma cuidado para não levar o problema de um lugar para o outro. Como a gente gosta de dizer aqui, por exemplo, eu e meu irmão, a gente fala, da porta para dentro a gente é sócio, da porta para fora a gente é irmão. E a gente muitas vezes procura até evitar falar sobre certos assuntos. Quando a gente precisa falar de algo particular, por exemplo, a gente aproveita o horário do almoço, a gente procura o máximo que for possível. Aí quando o telefone dele toca, aí você faz o quê, né? A gente procura o máximo possível evitar trazer certos assuntos para o expediente, justamente para não comprometer a qualidade do trabalho. 6. Não fale ou não faça coisas para os integrantes da sua família que você não falaria para um colaborador. Muitas vezes, devido à liberdade que você tem aquele instinto de falar um pouco mais alto ou de repente falar de uma forma não tão suave. Então você tem que pensar, eu falaria isso para um colaborador? Se a resposta for não, não fale também isso para o integrante da sua família que trabalha com você. 7. Encare a sua empresa como empresa. Você, acima de tudo, tem que olhar para ela e pensar o que é melhor para a empresa e não para você e não para o integrante da sua família. De repente, você tem uma função-chave em um determinado cargo da sua empresa. Será que aquela pessoa da sua família é realmente qualificada o suficiente para exercer aquela função? Será que o diretor, o responsável por um determinado trabalho, uma determinada função, será que ela é qualificada? Então, antes de você fazer as adequações de funções dentro, por exemplo, dos teus sócios, analisa o que cada um pode contribuir com o negócio. Lembrando sempre, a gente não vai contratar alguém que a gente não possa demitir. Então, se você está pensando em pegar algum parente para trabalhar com você na corretora, analisa. Ele tem a capacidade técnica ou o conhecimento necessário para desenvolver um bom trabalho dentro da sua empresa? A 8ª dica, ela está relacionada a choque de gerações. Muitas vezes eu vejo o corretor dizendo que gostaria que o seu filho assumisse um papel importante dentro da empresa para que ele pudesse aposentar. Ele gostaria de passar aquela sucessão, mas por N motivos as coisas não estão fluindo da forma correta. Então a dica é a seguinte: será que a pessoa para me suceder dentro da empresa realmente é o meu filho? Não necessariamente. O meu filho ele pode ser meu herdeiro, mas não necessariamente assumir as responsabilidades dentro da empresa. Se você conseguir administrar a sua empresa para ela ser de uma forma autogerenciável e onde o seu filho, por exemplo, ele participe sim de um conselho ou de algo que esteja na empresa, mas não ativamente no dia a dia, que a empresa tenha presidente, que a empresa tenha direção, coordenação, para que possa exercer todas as funções. Mais para frente eu vou gravar um vídeo só para falar dicas sobre essa transição. E isso acontece em muitas corretoras. Então é importante a gente ficar atento também a essa questão de choque de gerações e sucessão da corretora. 9ª dica: para uma empresa familiar, vale a pena você contratar um
um consultor externo, alguém que seja coaching para auxiliar vocês no dia a dia, porque quando a gente está falando em família é sempre mais difícil, porque envolve emoção e não apenas a razão, que é o que deveria ser o mundo empresarial em si. Então é importante você ter uma abertura para pensar, quem sabe, em um consultor ou até um coach. E como 10ª e última dica, defina as regras de convivência do dia a dia. Dias de férias, dias de feriado, quem vai emendar, quem vai ficar com aquelas responsabilidades, isso com certeza vai ajudar no seu dia a dia. Se essas dicas foram boas para você, compartilha com algum colega corretor e não esquece de vir aqui embaixo, dar o seu joinha e se inscrever para o nosso canal. Se você está pelo Facebook, vai lá no YouTube e se inscreve também, porque dessa forma você vai ser avisado quando a gente tiver publicado um vídeo novo, tá bom? Para esse vídeo é isso e eu vejo você na próxima semana. Um forte abraço e tchau, tchau!